Boss Pod, episódio número 3 da temporada número 1. Hoje o meu convidado especial, Francisco Costa, mais conhecido como Marquinhos Mossoró, 47 anos, diz ele, bem vividos, casado, 3 filhos, ex-jogador profissional de futebol e atualmente coordenador técnico das categorias de base do CSA. Bem-vindo, Marquinhos Mossoró. O que faltou dizer na sua apresentação? Obrigado, né? É um prazer poder participar e falar um pouco da minha história, falar um pouco de futebol. Um ex-jogador de futebol, né? Joguei durante 15 anos. Muito tempo, hein? 15 anos. Parei aos 35 anos de idade num clube chamado Baraunas, lá na minha cidade, de Mossoró. Tive o privilégio de jogar em grandes clubes, de conhecer o Brasil, né? Um cara que saiu de um bairro pobre, né, que tinha uma mãe e um pai para sustentar 5 filhos, e não foi fácil, né? Mas tudo que eu sonhei quando era criança, eu consegui realizar através do futebol. Então eu sou muito grato hoje ao futebol, né? Sou um cara que acredita demais em Deus, e tudo que Ele me deu foi muito mais além do que eu sonhava. Só pela sua apresentação, eu consegui entender que a sua história é a história de 90% dos jovens, né? Do jovem, da criança, que tem o desejo de jogar futebol, né? Para poder sair da vida, do estágio onde está, e a maioria começa sempre de baixo, né? Os grandes nomes do futebol brasileiro, a gente sempre vê eles tem uma história de superação. Tem as suas exceções, né? Mas 90% a gente acredita que... Geralmente eu costumo falar isso para os meninos, né? Quando a gente tá dando uma palestra ou conversando com eles, que justamente isso, que todo mundo acha que é fácil, mas ninguém quer passar pelo processo, né? E não é fácil. A carreira de jogador de futebol não é fácil. É difícil, é árdua. E por que é que, como você falou, 90% dessas pessoas que tiveram a infância que eu tive, com dificuldades, com superação, conseguiram vencer? Porque valoriza. Valoriza. Porque se você tiver uma segunda opção, você não segue como jogador de futebol. E hoje, se nós pegarmos hoje, porque é que dificilmente você consegue enxergar algum jovem, ou como era antigamente, parecia bem mais, né? Essas situações. Rapaz, caramba, que bom. Todo mundo vibrava quando via um jovem pobre, de uma origem humilde. Se dá bem, né? Vencendo na vida, se tornando jogador de futebol, mudando a história da família dele. Principalmente, né? E hoje é muito pouco isso, porque as redes sociais hoje, ela é muito boa de informações, mas sabendo usar. Então isso tem tirado muitos jovens do seu sonho, né? Tem colocado eles no mundo virtual e não real. Então nós já vemos aqui um problema. A internet é um meio, né, como tudo, como para qualquer negócio, para qualquer situação, muito bom, mas acaba por tirar um pouco o sacrifício, né? A gente só vê o estrelismo, né? A gente só vê o final. Ninguém mostra os bastidores, ninguém está mostrando na internet a dificuldade, aquilo que é necessário a gente se desprender, né? Os sacrifícios para qualquer carreira. Isso acontece também no futebol? Com certeza, com certeza. E a gente costuma até dizer para os meninos, né? Qual é a tua escolha? Será que você está disposto a passar por esse processo? Falou Porque tudo. aí eu falo para ele assim, você quer ser jogador de futebol? O que é ser jogador de futebol? É uma pergunta que eu sempre faço. O que é ser jogador de futebol? Jogador de futebol é você abrir mão de tudo que o mundo te dá pelo um sonho. Meu Deus. Ou você vive aquilo 100%, ou você não consegue chegar lá. Então, assim, foi assim na minha vida, né? Eu sempre fui um cara que eu abri mão da família, abri mão das minhas amizades. Sacrificou. Abri mão de festas, de momentos especiais como noite de Natal, noite de ano. E hoje em dia, se você falar ao menino, amanhã vai ter um jogo, ou vai ter um treino, mas se tiver um aniversário, ou se tiver um final de semana de folga, geralmente eles botam uma desculpa, não, adoeci, e não aparece para treinar. Sério? Então é um processo muito difícil hoje. Hoje o futebol ele está muito mais profissional e muito mais fácil de ganhar dinheiro. Mas em compensação, a matéria-prima, né, a matéria humana, ela está muito escassa em relação a isso, a compromisso. E essa é a palavra que eu acho que muitos jovens não têm.
A internet facilita numa coisa e tira a consciência de outra, né? E acaba por Distrai muito. distrai muito e ele vê mais o brilho, né? E se frustra talvez quando não chega no brilho, né? Vamos falar da sua carreira. Qual foi o ponto mais alto da sua carreira? Qual era a posição que você jogava? Eu jogava de volante, né? Volante. Joguei de volante, mas joguei em outras posições, mas minha posição de origem sempre foi volante. E era bom? Bom. Eu era um cara assim, eu digo os meninos assim, eu não tinha a qualidade que muita gente tem. Eu aprendi a jogar depois que eu já estava nos clubes profissionais, né? Eu comecei para você ver. Eu sempre fui envolvido com futebol, né? Desde de pequeno, eu era um cara que eu ia atrás de político, que eu fazia rifa para poder fazer uniforme de jogo, eu montava um time do meu bairro contra o outro bairro, participava de campeonatos, de torneios. E assim, eu sempre fui um cara voluntarioso. Você respira futebol. Eu desde novinho, assim, meu único presente que eu tinha era bola. Eu não tive carrinho de brinquedo, eu não tive boneco, era só bola. A minha vida todinha foi bola. E eu lembro quando a gente jogava no campo de um bairro que a gente construiu, que até hoje tem, o bairro lá em Mossoró, chamado Alto do Xerém. Alto do Xerém. Que é um campo de terrão, que às vezes todo ano a gente faz um jogo lá festivo, eu e meus irmãos. Casado contra solteiro, e lota esse bairro, porque ali foi a gente que construiu, foi a gente que fez com as próprias mãos esse campo, né? Lá no bairro. Então, assim, eu sempre fui envolvido com isso, né? E eu era o cara, o dono da bola, o dono do terno, e às vezes ficava no banco. Você vê como eu vivia isso. É o contrário, né? Você ficava no então, banco. assim, e eu nunca reclamei de ninguém e tudo. Você vê, eu fui fazer meu primeiro teste, eu sempre sonhava de ser jogador de futebol, né? Eu sempre sonhava. E aí eu fiz meu primeiro teste em 95. No final de 95, eu estava trabalhando de servente numa igreja, né? E aí eu fiquei sabendo, o menino passou por lá, na época eu não tinha telefone, né? Hoje em dia todo menino de 5, 6 anos tem, mas na época eu tinha 19 para 20 anos. E tinha acabado de fazer 20 anos. E um amigo meu passou, Mossoró, Marquinhos, eu não era Mossoró ainda, na época era Marquinhos. Vai ter uma peneira aqui, num time que vai entrar no chamado Mossoró Esporte Clube. Vamos fazer? Os meninos estão indo lá. Eu disse, pronto, é a minha chance. Até porque, na época, os dois times da cidade, que é Potiguar e Baraunas, eles não faziam, não abria essa exceção. Era tão profissional que não abria para peneira. Né? Não tinha base na época, era só profissional. E a gente ia para jogos, todo mundo lá em casa era Baraunas, né? E o clássico lá era Baraunas e Potiguar, chamava o Potiba. E eu lembro que eu fiz esse teste numa avaliação. E era uns 300 meninos. E quando ele falou, quem joga de volante? Que eu levantei a mão, tinha uns 30. E eu fui e baixei minha mão. Né? E depois ele falou, zagueiro. E só tinha 3. Aí eu levantei minha mão. Porque eu vi, e eu digo aos meninos muito hoje, que quando você faz uma avaliação, o cara não quer ver você na sua posição. Ele quer ver você tocar na bola para saber o que é que você sabe fazer quando pega na bola. E te ensinar depois, né? Te ajudar a melhorar. Aí o que eu fiz? Eu disse, eu vou querer que ele me veja. Interessante isso que você falou. Aí eu fui pra peneira, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei de zagueiro, peguei a bola 2 vezes, o que eu tinha de bom. Eu era um cara magro, alto, né? Pra minha idade na época. E eu peguei na bola 2 vezes e fiz 2 arrancadas. Eu lembrava muito do Toninho Cerezo, do Valber, que jogou no Botafogo, no Vasco, que jogava de zagueiro. E tinha essa transição de sair lá de trás e conduzir na bola. Essa ousadia, né? De começar o jogo. É tanto que eu fui e nesse dia eu fiz 2 gols, jogando de zagueiro. Tocou 2 vezes na bola e fez 2 gols. E chamou logo a atenção da comissão. Então é isso que eu digo, cara. O cara não quer ver você lá. Às vezes a gente vai fazer uma avaliação aqui no CSA e às vezes tem pai que fica chateado. Mas só 15 minutos. Porque é o tempo que realmente que você elabora para que você veja cada atleta pegar na bola 2, 3 vezes. Para que você veja alguma coisa, né? Você bota 1 hora e não consegue sair nada. E eu tinha isso desde cedo, né? Essa percepção do que era que eu queria que a pessoa me visse. E para me ver, eu tenho que fazer alguma coisa com a bola. E eu fui aprovado e daí iniciei uma carreira, né? Passei no ano seguinte, fui um dos destaques do time na competição no Mossoró Esporte Clube. Depois já fui contratado pelo Baraunas, que era um sonho da minha família, jogar no time principal da cidade. Que bom, né? E daí, em seguida, meu pai sempre falava assim, que eu estava muito bem no clube e eu queria chegar no ABC e no América, que era o time da capital. Né? E meu pai sempre dizia, você pode jogar em qualquer clube, menos no Potiguar. Eu prefiro ver você morto do que você com a camisa do Potiguar. Que lá era uma rivalidade, disputa, ainda né? é hoje ainda, né? Até porque o Baraunas deu uma caída e tudo. E eu lembro que no ano seguinte o Potiguar veio atrás de mim.
E foi foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, né? Eu tenho até hoje um respeito muito grande da minha mãe e meu pai, e eu precisava decidir. E eu falei para eles que era a minha profissão, né? Que eu não estava feliz no Baraunas, e eu precisava dar um passo a mais. E o Potiguar ia jogar um brasileiro de Série C e tudo, era o momento de eu dar um passo a mais. Né? E sei que eles aceitaram. Ele falou, eu aceito, eu só não vou pro jogo. Né? Então aí depois fiz uma grande campanha pelo Potiguar, e no ano seguinte já fui contratado pelo ABC. Né? Chegou onde você queria. Cheguei onde eu queria, e no ABC eu tive uma história, você falou aí, qual foi o seu melhor momento? Foi no ABC Futebol Clube, onde eu joguei 6 anos e conquistei 6 títulos, né? Então eu fui um cara que fiz mais de 200 jogos, joguei mais de 20 clássicos nesses 6 anos, nunca perdi um clássico. Né? Teve um jogo memorável, que até esses dias a gente tem um grupo lá ainda, do ex-presidente, dos ex-jogadores, e eles estavam falando sobre esse jogo importante em 2007, que foi o título do ABC na primeira era Frasqueirão, quando ele construiu o estádio. Uhum. Né? E eu fui e marquei o Souza tinha vindo do Flamengo, um meia, que é o atual presidente do América hoje, era o principal jogador, então foi 2 jogos dentro do Frasqueirão, né, na final, e eu fui um dos principais jogadores, onde eu neutralizei o Souza, né, e eu fui um dos destaques dos 2 jogos. Então, para mim, marcou muito, né, ter um nome na história de um clube grandioso como o ABC, tem mais de 56 títulos estaduais, é um dos principais campeões, né, o maior campeão de título regional é o ABC no mundo. Então a gente fica muito grato pela história, né? E daí eu consegui seguir a minha carreira em outros clubes, inclusive jogando aqui em Maceió, a minha história no CSA, joguei depois no CRB. E hoje parei de jogar em 2011 no Baraunas, meu irmão era um treinador e tudo, e meu pai queria que eu encerrasse lá, né? Não era a minha pretensão encerrar, mas aí eu já estava me desgastando, eu era um cara que tinha uma visão já de gestor, né, que eu queria. E depois eu recebi um convite, antes de eu fazer os cursos nem nada, mas eu já tinha essa liderança nos clubes que eu passei, a maioria eu fui capitão. E eu lembro que eu fui conversar com o presidente do Campinense, onde eu também fiz uma história linda lá, conquistei acesso, título, como jogador e como diretor. E aí eu fui cobrar ele uma dívida. E ele falou assim, rapaz, você não vai jogar? Eu disse, não, algumas propostas estou estudando. Ele disse, por que não vem ser meu diretor? Precisamos de um diretor e você seria muito importante nesse processo agora. Você se encaixa no perfil. Aí eu disse, eu vou conversar, eu vou em casa, vou conversar, eu não queria parar agora, eu acho que eu ainda tenho um gás para poder jogar mais uns 2 aninhos, tudo. Mas eu vou conversar com minha esposa. Aí quando eu cheguei em casa, a gente sempre estava resenhando meu dia, e ele já estava na rádio me anunciando como gerente de futebol do Campinense. Aí sem antes dar o sim. Aí eu disse, rapaz, não tem como voltar. E aí eu iniciei a carreira, já faz 11 anos já que nós estamos nessa profissão aí, trabalhei em outros clubes, né? E resolvi aceitar o desafio em 2017 a vir para o CSA, para as categorias de base. É um resumo da minha sua história. Alguns pontos interessantes que vamos refletir até para que o jovem atleta que for ouvir entenda também o processo da peneira. Mas enfim, já voltamos lá. Sente-se em casa no CSA? Sim. Sinto. Eu fui um cara que é a minha 4ª passagem, né? Passagem no clube. Eu fui atleta, eu fui gerente de futebol do profissional. Tem história, né, no profissional? No profissional, a gente fez uma campanha muito boa também. Eu não fui campeão, na época era 2 turnos, eu fui campeão ainda num turno. O CSA tinha acabado de subir da 2ª divisão, isso em 2006. Ele tinha subido para a 1ª, né? E aí eu vim para cá, saí do ABC e vim pro CSA. Aqui conheci a história, a torcida, me apaixonei logo pela cidade. Tanto pela que veio de camiseta, né? Então aí eu comecei como atleta, né? E anos depois, o pessoal me viram fazendo um bom trabalho no Campinense, né? E aí eu conversei com o Rafael Tenório, que hoje é o atual presidente, lá em Porto de Galinhas. A gente foi conversar lá numa reunião e ele acabou me contratando. E eu iniciei aqui no CSA em final de 2013, fiquei 2013 e o ano 2014 como gerente de futebol. Depois voltei novamente para as categorias de base em 2017, fiquei até final de 2019. Depois eu saí e agora, ano passado, no começo do ano, em janeiro, eu retornei novamente. Então acho que dá para ter uma historiazinha, uma identificação grande com esse clube. Grande, né? É mais difícil gerir um futebol profissional ou o futebol amador, o futebol de base? O que é mais
complexo? O que é mais difícil na sua visão de gestor? As duas funções são complicadas, né? Até porque você está trabalhando com emoção, né? Uhum. Futebol, às vezes, é muito resultado, é uma pressão, né? Eu creio que são dois pontos distintos. Todos os dois são complicados. A categoria de base, porque você é pouco visto, não tem uma cobrança tão grande como a equipe do profissional, mas você tem que correr atrás das condições, Uhum. porque você não vai ter as condições que você tem na equipe profissional. Você não é visto como é visto na equipe profissional. Até para buscar um recurso ou um patrocínio, pessoas não vão olhar tão para a categoria de base. Isso eu estou falando da nossa realidade aqui, né? Tem outros locais que talvez... É diferente, CSA e um Flamengo da vida, isso, né? São dois patamares. Então, assim, no profissional, aí nós... Não desmerecendo o CSA. Não, eu estou falando em relação à cobrança, em relação ao investimento, às categorias de A base. visibilidade, né? Como o Atlético Paranaense hoje é referência em categoria de base, como o Retrô também, hoje valoriza muito. Mas em termos de você trabalhar na categoria de base, você trabalha como se fosse invisível, né? Você trabalha, só é reconhecido, só é visto quando você... Não é nem quando só é campeões, mas sim quando você consegue revelar alguns jogadores para a equipe profissional ou para fora do mercado. Então aí você começa a ser visto, o teu trabalho. Mas você trabalha como se fosse invisível. Mas até lá é um pouco pisar nos ovos, já é muito trabalho, é ir correr atrás quando o clube não atinge ou não supra alguma necessidade. Então, meio que a base ainda o futebol amador, né? Ainda é visto de uma certa maneira como algo que descartável. Ou seja, se tiver, tem, se não tiver, tá tudo certo. É assim? Mais ou menos assim. É cultural, né? Eu digo que aqui no Nordeste teve uma época que Sport, Vitória, Bahia, eles eram referências aqui em relação à categoria de base. Tanto se você pegar a maioria dos meninos que nós conversamos, das pessoas mais antigas, eles sempre falam, pô, levava para o Bahia, levava para o Vitória, levava para o Sport. Davam esses nomes como referência, então, né? Vitória era referência em base aqui, até que Vitória era um dos times, agora não, que já ficou para trás, pela gestão que desandou. Mas o Vitória era um dos clubes que mais vendia jogadores de base do Brasil. Hoje é o Atlético. O Flamengo agora começou novamente. O Santos deu uma caída. Então são clubes que são referência em categoria de base. Mas no Nordeste hoje se chama o Retrô. Né? Chama o Retrô. Que é o clube que faz o torneio, né? Então, eles têm uma baita estrutura. É um time que mudou novamente isso. Porque antigamente você tivesse só um campo e juntava os meninos, você dizia que tinha base. Hoje você precisa de uma estrutura. Ou você tem uma estrutura, e por isso que o CSA está saindo na frente novamente, e é a nossa esperança, a expectativa, é que na inauguração do nosso CT as coisas tendem a crescer e a melhorar bastante. Né? A cobrança no profissional, você sabe como é. O termômetro, ela vai do céu ao inferno muito rápido no jogo. Né? Então, assim, eu creio que você está sempre você tem sempre janela de vidro, né? O seu telhado é maior, para as pessoas jogarem pedra, né? Você está sempre no olho do furacão toda hora, você vai para um jogo e você ganha e tudo, tá todo mundo feliz, mas 2 dias depois você vai para um jogo, um clássico, de repente você perde, as contratações que você fez já não serviam, então é muito cobrança. Eu acho que hoje o profissional, a cobrança e a responsabilidade é bem maior do que as categorias de base. Também porque existe muito treinador de bancada, né? Cada um dá a sua opinião e o seu pitaco. Uns dizem que, falando do Tite, né? Fez a escalação certa, para outro já não é tão certa, para outro foi o cara mais horrível do mundo, né? Então é muita emoção e saber lidar com isso. Eu lembro da história quando o Jorge Jesus foi para o Flamengo estava numa situação bem complicada, né? E os torcedores estavam querendo partir para cima, agressivos, e logo o Flamengo, que tem uma das maiores torcidas do mundo, né? 40 milhões, parece, de brasileiros são flamenguistas. E foi um ato, assim, não sei se foi de coragem ou de loucura. Ousadia, ou os três juntos, pararam aquilônimos e o Jorge Jesus sair para fora, né? E falar com a torcida. E ali ele ganhou um pouco a torcida também, né? Então é preciso saber lidar com o ser humano e principalmente com as emoções. Porque quando se fala de futebol, amigo, é ganhar ou ganhar. Não existe a opção de perder, uma coisa que eu aprendi, e eu sempre conversava com as pessoas, né? Eu sou um cara que às vezes o cara diz, mas o peixe morre pela boca, né? Mas eu prefiro morrer pela boca do que morrer omisso.
E eu sempre comento, Entendo, né? Eu sempre comento, e assim, o que o Jorge Jesus fez, ele, como você falou, ele ganhou muitos pontos com o torcedor, porque o que o mais torcedor quer, às vezes, ele quer só ser ouvido, ou ele quer que alguém fale alguma coisa para eles. Porque, às vezes, é uma coisa que eu acho muito complicado, né? Quando você perde um jogo. O torcedor, você fica nas redes sociais, e hoje em dia, né, tem muito. Pior Nas ainda, redes né? sociais, na rádio, e tudo falando, e termina o jogo, você não vai lá e fazer uma declaração. Aí vai o presidente, vai um executivo, bota o treinador lá, e quando você começa a falar, é como a Os gente diz ânimos... assim, então, quando a gente perde alguém, você Isso, não quer ser confortável? isso. Eu comparo muito isso. Concordo. Quando você está num momento de turbulência, quanto mais você ficar calado, quanto mais você não dá ao torcedor, pelo menos esse feedback de ser ouvido ou de você falar alguma coisa para eles, eu creio que você vai ficar uma situação mais complicada ainda. A temperatura aumenta, a cobrança aumenta. E a Entendeu? dúvida, para no ar, porque ninguém fala nada, etc. Perfeito. E quando você começa a falar, então você começa, opa, então eles não estão parados, eles estão rogindo, eles estão entendendo, eles estão Ganhar e vendo. perder faz parte do jogo, né? Faz parte, faz parte. E o mais importante é você transmitir isso pro torcedor. Que você tá atento, que eles são importantes, que a gente precisa falar para ele. Então, eu sou desses caras assim, que eu acho que você tem que estar sempre após o jogo, principalmente quando perde. Principalmente quando perde. Quando ganha, você tem que deixar as estrelas. Quem é? É o treinador, é os jogadores. Você tem que deixar eles aparecer. É alguém que falhou, né? Agora, quando o time perde e quando tá num momento difícil, a gente sabe que futebol, né, igual uma roda gigante, uma hora você ganha, outra hora você perde, você não tá sempre vencendo, nem tá sempre perdendo. Eu digo sempre umas coisas, quando o momento é difícil. Eu tenho certeza de uma coisa, que você não vai perder para sempre. Uma hora nós vamos virar a chave. Isso. E como também a gente tem que estar ciente que nós não vamos vencer para sempre. Uma hora vai vir essa tempestade e a gente tem que ter esse equilíbrio. E é importante que nós, nesse momento da dificuldade, os gestores maiores que fazem parte, eles têm que ser o ponto de equilíbrio. Eles têm que ser, como diz assim, a testa de ferro, ele tem que vir para ser o É o escudo. termômetro, né? Ele tem que ser Dentro o e escudo. fora. Ele tem que proteger os jogadores, tem que proteger a comissão técnica, para que ele possa. Só que às vezes, muitas vezes, o torcedor não tem isso. E por isso que há uma revolta. Né? Por isso que há uma Falta revolta. essa comunicação, né? Da parte de dentro para fora. Uma coisa muito importante, que o jogador de futebol, a gente já entendeu com aquilo que você falou, ele lida com a glória e com a frustração, né? Isso é a vida do empresário Muito rápido, né? muito rápido, né? Então, às vezes agora o empresário está ali vivendo, está dando certo o seu negócio, está vendendo bem, está conseguindo crescer, mas do nada some as vendas e a frustração ela aparece. Então, você é mais que um expert para falar sobre esse tema. Como é conviver com a frustração imediata, né? Que o jogador falhou. Exemplo, o jogador que falhou o pênalti, o primeiro, né? O Rodrigo, é Rodrigo, né? Rodrigo. Como é que se recupera? Porque o emocional do cara, a mentalidade vai lá embaixo, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a frustração de uma maneira que eu tenho que entender a frustração, que ela tem que me dar um gás, né? É difícil. E o jogador de futebol é o melhor tipo de pessoa para nos explicar sobre isso, né? Quando você comete um erro em casa, vamos lá, com a patroa, né? Como é que você supera isso? A pra mim é pedindo perdão, né? Você não dorme nem na Então, cama. então, é isso que eu tô falando. Você há um pedido de desculpa ou se não, uma conversa, não é isso? E pro jogador de futebol tem que ser um jogo no dia seguinte. Né? A pior coisa do mundo é quando, por exemplo, quando a maioria dos jogadores, né? Quando eu jogava e teve jogos que às vezes é que ir pra cima, eu não ia bem, então assim, eu ficava, né? Por exemplo, teve um momento ruim na minha carreira. Eu sempre tive o desejo de jogar contra o Flamengo. Sério? Todo Jogou? mundo era Flamengo, todo Flamengo. E eu no ABC em 2001, eu tava no meu melhor momento, fazendo um campeonato estadual muito bom e uma Copa do Brasil. Nós chegamos na terceira fase e pegamos o Flamengo. Lotado, quase 60 mil pessoas, o primeiro maior público que eu joguei. Eu tinha saído de Mossoró e depois já foi 2 anos eu tinha renovado o contrato com o ABC. E um monte de time me querendo, o time de Portugal, Passo Ferreira, Nacional da Madeira, vários times querendo me comprar. Na época o pessoal vinha muito lá em Natal, buscar jogadores.
E eu lembro que tava lotado, e meu sonho, uma preparação, e o caramba, pegar o Flamengo, o treinador me dando moral, e eu muito bem, e o Flamengo com aquele timaço, Petkovic, Eu Juan, lembro, eu lembro. Gamarra, Edilson Capetinha, Júlio César goleiro, um time do caramba. E a gente jogando, e o jogo bem, 1-1, e eu tinha tomado um amarelo bobo no primeiro tempo. E eu era o cara responsável em marcar os camisa 10. Então eu tinha marcando o Petkovic. E terminou o primeiro tempo, todo mundo falando que o Pet não conseguiu pegar na bola. Que toda vez que ele pegava na bola, eu antecipava, eu roubava. Então, assim, e ele começou a se irritar no jogo, né? E eu saí, terminou o primeiro tempo. E eu lembro quando fosse hoje, o treinador chegou para mim no intervalo e falou assim: rapaz, daqui você vai pra Europa, porque você tá jogando e tudo, mantém isso aí. E eu muito bem no jogo. E eu lembro que no segundo tempo, já com uns 20 minutos, o jogo tava 1-1, aí o Petrovic bateu uma falta, e eu tinha, na época ainda, eu tinha esse receio de cabecear a bola, né? Apesar de eu ser alto, e eu fui no primeiro pau e eu encolhi a cabeça e só desviei para trás. E o Juan fez o gol, 2-1. Então aquilo já me deixou mal, porque eu tinha falhado no segundo gol do ABC. Cara, ao vivo, a cores no Tá decorrer todo do mundo no jogo, né? Brasil, todo mundo assistindo, sabe? Meus pais no estádio. E todo mundo acompanhando. E eu disse, ó, eu vou passar na televisão na Globo, todo mundo vai ver eu jogando contra o Flamengo. E eu fiquei assim, mas aí até depois eu disse, não, aí no jogo, como eu tava bem, eu digo, vamos recuperar, vamos empatar o jogo. Naquela época não podia perder 2 gols de diferença, que você não ia pro Maracanã. E eu queria conhecer o Maracanã. No jogo, né? E eu pensando no jogo, então, porque tem um segundo jogo, se a gente não perdesse de diferença de 2 gols. E tava 2-1, eu disse, eu não vou segurar aqui para não tomar mais gols. Eu lembro que no lance seguinte, o Petko pegou a bola e ele foi girar, e eu tava toda hora antecipando ele. Quando ele girou, eu antecipei e saí jogando. Só que ele veio e bateu nas minhas costas e foi para trás. Né? E o juiz foi dar a falta à obstrução. E a falta no meio do campo e tudo, e todo mundo falando, não foi falta, não foi falta, e ele já veio com um cartão amarelo para me dar. Vermelho. Só que eu já tinha amarelo. Aí é tanto, eu digo, rapaz, você vai me expulsar num lance desse? E ele falou assim, não, vou dar só amarelo. Eu disse, mas eu já tenho. Aí ele falou assim, eita. E aí ele quis voltar atrás, quando ele viu que não era para expulsão. Só que aí chegou o Gamarra, chegou o Petkovic em cima, que ele já tem. E ele me expulsou. E eu lembro das palavras dele, que ele falou para mim assim, disse assim, eu não posso mais voltar atrás. Aí eu disse, aí eu vou pagar pelo seu erro. E eu tive que sair, eu sei que todo mundo da televisão falou, Zé Roberto, falando que não era lance para expulsão, que nem falta foi e tudo. Então aquilo ali me deixou corroendo, foi. Eu passei, e você vê, lá em casa todo mundo era flamenguista, e eu passei um bom tempo com raiva do Flamengo, passei umas 2 noites sem conseguir dormir, muito preocupado, e quando eu cheguei no treinamento 2 dias depois, o treinador falou para mim assim, e eu muito mal no treino, porque eu tava ainda corroendo com isso ainda, ele falou assim, aprenda, meu amigão, ele já passou, não volta mais atrás. Nós temos um jogo aqui agora, final de semana, e você precisa dar a volta por cima. Então, assim, quando você começa a treinar e a jogar, você já não lembra mais do que passou. É impressionante isso. Você já quer que tenha um jogo no dia seguinte, você dá a volta por cima. E você... É o gás, né? Você sabe como as coisas funcionam no futebol. Você foi bem feliz nas suas palavras, né? Hoje você é herói, amanhã é vilão. Então, como você erra também, no futebol você tem uma oportunidade de dar a volta por cima. E aí a gente vai, depois vai esquecendo, vai no dia a dia. É ruim quando não tem jogo. Por exemplo, você jogou, falhou, passa uma semana, 10 dias, aquilo ali corrói. Para você digerir demora um pouco mais. E para voltar, né? Mas quando já tem um jogo, 2 dias, 3 dias de seguinte, você já quer dar a volta por cima, absorve muito rápido, você já tem a cabeça, parece que ela já é... Legal, hein? Já vai nesse ritmo, já dizer assim, opa, já tem mais um jogo, não dá para pensar para trás. E aquele 7-1? Aquele 7-1 ali, não deu tempo nem sofrer. Não? Deu não, até porque assim, a gente tava na expectativa e tudo, foi, como dizer assim, foi tão rápido a morte que você, caramba... É porque havia jogo de outras equipes, né? Aí foi gol em cima de gol em cima de gol, que você diz assim, esquisito caramba... aquele negócio, não foi? Caramba, e agora? É porque você quando tá 2-1, você fica sofrendo 3-1, vamos empatar. Só que já foi um negócio 5-6 que você viu que não tinha mais jeito. Ninguém acreditou. O jogador do Brasil não acreditou e os alemão... Eu acho que nem eles acreditaram. Eles falaram, não, chega. Que eles até né, falaram depois sobre isso. Mas era aí esse pedaço que eu queria pegar. Então, muito interessante aquilo que você colocou, porque a vida do empresário, nós podemos pegar nesse gancho. Como assim? O jogador... como a sua situação se frustrou, né? Teve aquele momento ali de não querer aceitar
pelo erro de outro. Na vida do empresário é a mesma coisa. O camarada tá ali tentando empreender, tá dando certo, tá funcionando, mas um erro qualquer, um atraso qualquer, as coisas desandam. O que é preciso é ficar em jogo. Você para, meu amigo, a sua cabeça não para. As contas não param. Então, que eu tomo para mim daqui que você nos ensinou, porque isso foi um ensino muito bom, e é não parar o jogo. Isso não está dando certo de um jeito, a gente tem que colocar a mão na massa e não parar de jogar. Então, continue vendendo. Está indo mal a venda da xícara, começa a vender o celular. Não interessa, terá as coisas de trás, já oferece o serviço. Não para de jogar, não para de vender. E aí a vida de jogo de futebol tem que ser assim. Eu sempre costumo os meninos, o erro vai sempre acontecer. Você vai sempre falhar. Como você tá ali no é humano, né? Entendeu? Até se você chegar assim, caramba, velho, mas não tem como ser perfeito. Você vai errar passe, você vai errar gol, né? Mas o bom jogador, é isso que eu prego muito com meus meninos, o bom jogador não é aquele que erra, é aquele que não desiste. Isso. Porque uma hora, porque eu digo a eles assim, rapaz, eu não tinha passe, eu era um cara que eu não sabia passar a bola daqui pra aí, Igor, eu jogando. Só que eu tinha uma coisa que até hoje ainda me deixa viva ainda, e eu adoro o que eu faço, né? E eu tenho um projeto social que é uma escolinha de futebol, e eu dou aula nesses 2 dias, eu não abro mão disso. Eu dou aula porque eu vivo isso, eu amo o que eu faço. Né? E eu sempre digo, menino, vocês já me viram aqui, já faz quase 5 anos que eu tenho essa escolinha. Vocês já me viram aqui alguma vez eu chegar aqui com preguiça, eu chegar aqui com cara feia, ou eu chegar aqui sem vontade de dar treino, ou ficar encostado só apitando? Todos os treinos, cansado, ou na chuva ou no sol, eu sou a mesma pessoa porque eu amo o que eu faço. Eu digo para eles assim, vocês têm que amar isso, porque eu não tinha qualidade, eu não sabia fazer um lançamento aqui, eu ficava bobo quando eu via os caras lançando a bola de um lado pro outro, batendo no escanteio, que eu não conseguia bater. Mas eu tinha muita força de vontade, e o que era isso? Eu era um cara que marca aquele cara ali, não deixa ele pegar na bola, eu não deixava. Aí o treinador dizia para mim assim, pega a bola e entrega ao cara que é mais próximo de você. Porque eu roubava 10 bolas, e errava 20 passes. E ele começou a me ensinar isso. Roubou, toca pertinho. Não carrega ela, não. Era bom, muito bom numa determinada circunstância. Então, tinha que aprender como resolver o problema. Eu tinha que evoluir. E era passar perto. Eu não tive base, né? Eu jogava pelada, aí depois fui aos 20 anos, foi que eu comecei aos 21, assinei meu primeiro contrato profissional. Eu tive que aprender no profissional. E eu lembro quando acabava o treino lá no ABC de Natal, quando eu cheguei no ABC, com 24 anos já, e aí tinha um atacante chamado Joãozinho, ele falava assim pra mim, termina o treino, bota um amigo seu lá, fica batendo na bola assim. Ele começou a me ensinar. Né? E eu lembro se eu tinha 24 anos. E eu lembro quando eu saí do ABC para jogar em outros clubes, voltei, eu já tinha 28 para 29 anos. E depois dessa idade, todos os times que eu joguei, eu fui um dos caras que passava melhor a bola. Eu tinha um dos caras que todos os campeonatos... Se dedicou, né? Porque eu evoluí. É isso que eu digo aos meninos. Às vezes eu tô lá, eu vou cobrar deles agora na base, eu falo com o auxiliar técnico, eu digo, teu papel é quando terminar um treino, chamar os meninos mais novos, quem é atacante, vamos trabalhar a finalização. Porque às vezes não sabe porque perde gol. Trabalha, a gente tem um exemplo, não sei se você chegou a ver sobre a história de Oscar Smith, jogador de basquete. Sim. E você vê quantos dias... Que tinha câncer e foi curado, né? E você vê quantas vezes ele chegava lá e dizia, mas é a Monsanto. Mas por quê? Veja quantas vezes ele treinava quando acabava o treino, para acertar a bola lá, de 3. Há um exemplo também norte-americano, você disse um muito bom, o Oscar, né? E o LeBron James, né? E toda a gente. É o LeBron ou o Kobe? O Kobe. É aquele que faleceu tragicamente no acidente do helicóptero, né? Que o LeBron James... agora sim, entendi. Eu tava treinando, eu começava 4 horas da manhã a treinar, a sexta, já bater a sexta, né? E o LeBron James disse, eu tenho que ser melhor que esse cara, então eu vou chegar 1 hora mais cedo. Mas quando eu chegava lá, o outro já estava lá 1 hora antes. Então isso faz toda a diferença. O treino, a dedicação, né? A vontade. Não é... Às vezes a gente fala muito palavras motivacionais, tipo assim, não, você precisa ter garra, ter força, motivação, etc, etc. Mas não é só isso. Isso é 40% talvez, né? Mas a dedicação, o treino, né? A estar ali, se esforçar, faz toda a diferença, né? Trabalho. Eu digo assim que eu digo, ninguém nasce jogando futebol como ninguém nasce andando. Você aprende a andar. Até para respirar, sabia? E no futebol você aprende, eu digo os meninos direto, aprende. Se você quiser,
você aprende. E eu tenho mostrado isso diariamente para os meninos, tenho cobrado, só que hoje nós estamos num mundo muito rápido, né? é muito rápido, assim, e um mundo que não dá esse privilégio para você ter esse trabalho, dizer assim, eu vou fazer um pouquinho mais, porque tudo é mais fácil. Você fazer uma avaliação no clube grande é mais fácil. Você virar jogador de futebol hoje em dia, você é mais fácil. Você ganhar um salário de 30 mil, 50 mil, é bem mais fácil. Certo? Imagina aí quanto é que Pelé não merecia ganhar naquele tempo. Zico, Sócrates, outros jogadores antigamente que não tiveram oportunidade, Garrincha. E hoje qualquer jogador que você olhar aí, comum, bom jogador, mas tudo milionário. E não fizeram metade do que os outros caras fizeram antigamente. Então, quando as coisas, minha mãe sempre me ensinou, meu pai, que tudo que é fácil, vai fácil. Não tem valor, né? Não então dá valor. Você não valoriza, né? E eu tenho, às vezes, meus filhos, e eu digo assim, valorize. Valorize, às vezes, você vai num McDonald's, que era meu sonho, na televisão eu via Mac, ir pra praia, né? E hoje em dia eu moro do lado, de frente pra praia. Então, assim, tudo isso era coisa que eu valorizava quando eu não tinha nada. A gente só ia pra praia, minha infância era só 1º de janeiro, na lotação. Eu fui criado assim, entendeu? Que podia para comer um pão no café da manhã com café preto. E hoje, tudo que eu tenho, o futebol me deu porque eu valorizo o que eu tenho. E muitos jovens, você falou uma coisa muito interessante sobre a cabeça. E aí eu digo assim, se você for mentalmente forte, você vence no futebol. E só que hoje em dia, o que a gente mais tem hoje é pessoas fracas mentalmente. Corpos fortes, mal preparada mentalmente. Então, assim, você é o que você quer ser. Você é o que sua mente determina para ser. Então, se você não achar que você tem condições de fazer aquilo, é por isso que eu não me acho inferior a ninguém. Eu não me acho. Porque eu acho que eu sempre sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser. Não é questão de ego, é questão de mentalidade. Mentalidade. E isso é uma coisa que eu tenho sempre trabalhado para os meninos. A timidez, tem muitos meninos bons de bola, que tem qualidade e tudo, mas mentalmente é fraco, né? Não tem uma base familiar, educacional muito forte, então isso prevalece. Porque é que a tal realidade de 90%, porque, né? Se você pegar a gente que faz umas pesquisas sobre base, sobre atletas, base, né? A gente faz algumas pesquisas, alguns números, a maioria dos jogadores que chegam, como você falou, a mudar de vida da sua família, que chegam nesse patamar de chegar num clube grande e fazer um grande contrato, são jogadores do interior. Que eles têm mais fome. Eles têm mais fome do que o pessoal daqui. É tanto que a gente diz, por que aqui todos os clubes têm alojamento? Ah, mas é porque só tem jogador bom em outra cidade, em outros cantos? Não. A realidade de um é diferente da realidade do outro. A dificuldade de um é diferente da dificuldade do outro. Então você valoriza mais quando você não tem perto. Por exemplo, eu tenho um filho, né? Lá em Mossoró. Sim, eu tenho um filho lá em Mossoró, certo? Ele tem 25 anos hoje. Ele jogou, aos 18, ele jogou o Campeonato Estadual pelo Potiguar, pelo Baraunas. Isso por mérito dele. Todos os times queriam ele lá na cidade. Eu trouxe ele para vários outros clubes e tudo. Ele não quis ficar, né? Mas ele, se tiver uma festa ou um treino, você vê, com 23 anos ele não quer mais jogar futebol profissional. Ah, porque não recebo, porque o time não paga, não quero isso, eu vou ficar por aqui e tal. Mas aí quando você bota o outro meu irmão mais novo, que lá em casa são 5, uma menina e 4 homens, todos os 4 foi jogador. Eu sou o mais velho, aí vem o meu irmão, o Zezinho, que hoje é o gerente de futebol do Potiguar. Ele também jogou no Morrinho, jogou no ABC, mas parou porque ele tinha um gênio muito forte e era explosivo demais. E acabou entrando muito cedo nessa área de diretor, passou quase 10 anos como gerente de futebol do Baraunas. E o mais novo. E tem o Márcio, o Márcio Mossoró, que pra mim os caras falam, quem é seu ídolo? Meu ídolo é Márcio. Por tudo que ele fez pela nossa família, um menino que saiu aos 15 anos de idade pro Ferroviário, rodou, foi campeão com 20 anos da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí, em cima do Fluminense, fazendo gol na final, depois passou 8 anos em Portugal, ganhou tudo pelo Braga de Portugal. Você conhece, os caras chamam ele lá de... É ídolo. Eu chamo ele lá de um mágico, né? Isso. Então, em Portugal, tem uma história linda lá na cidade. E depois foi para a Arábia e passou mais 8 anos agora na Turquia, onde o Başakşehir Istambul. O pessoal da cidade adora o Márcio, todo mundo conhece ele. E ele hoje está em Mossoró, nessa nova empreitada, em relação a
a encerrar a carreira no clube, no Potiguar do Mossoró, tá dirigindo o clube também. Então, assim, Márcio venceu porque ele não tinha outra opção. O meu filho e o meu irmão mais novo, por exemplo, Márcio levou meu irmão mais novo para cuidar dele. E aí ele tinha um apartamento bom, ele tinha carro para andar. A realidade era outra. Então, o que ele viu? Ele achou, a gente sempre diz assim, que ele achava que quem era o jogador era ele, que ele não precisava fazer o que o Márcio fazia. E aí o Márcio treinando na neve, né, menos 2 negativo e tudo. Então, assim, aí meu irmão parou, porque tinha festa, ele queria ir pra balada, ele queria sair, e no outro dia o treino. E o meu filho, com 23 anos, parou, porque meu pai e minha mãe têm uma condição boa. O que é que ele tinha que eu não tinha? Ele tem comida na mesa toda hora, ele tinha dinheiro para ir para sua festa, meu pai dava o carro para ele sair, ele não precisava botar gasolina, meu pai dava o dinheiro. Então são situações que quando você bota na balança, diz assim, mas para que eu vou jogar futebol? Correr no sol quente? Porque às vezes tem clube que não paga, mas você tem que ser visto para chegar num clube grande. Foi assim comigo, eu vim ganhar dinheiro, mas quando eu parei de jogar, por tudo que eu fiz quando eu jogava, do que quando eu jogava futebol. Mas eu não tinha isso que eles tinham, eu não tinha, chegava aqui, eu não tinha um transporte para andar, eu tinha que ir para o treino de bicicleta, ou ir a pé, né? Mas ele já tinha carro, eles tinham dinheiro para ir para festa, eu não tinha, para comprar um lanche. Então, assim, quando você tem isso, um conforto, você tem uma televisão em casa, você tem um ar-condicionado para dormir, aí esse cara, eu vou ficar no alojamento debaixo de arquibancada, comendo pão, biscoito, às vezes a comida não é bom, às vezes um quarto para 10 caras. Se você tiver uma condiçãozinha mínima possível, você não quer passar pelo processo. Aí quando você vai no interior... A fuga do processo mata a história. Aí, né? Quando você vai no interior, você pega um menino que no sol quente, plantando lá, correndo, e você chega que ele tem a vontade, ele não tem talvez a qualidade que um jogador que tem essas condições tenha, mas ele tem algo primordial para se tornar um vencedor. Você já deu aqui uma aula para todos os jovens que têm que assistir e que vão assistir este episódio. E você já deu uma aula de como se tornar um jogador de futebol profissional. Vença as suas limitações, encara as suas dificuldades, se esforce, lute, evolua. Não fuja do processo. Uma hora, a sua hora vai chegar. Então não adianta querer pular processos, querer... É porque um pouco também o Instagram ajuda a gente a ter essa mentalidade. Olhar e ver que o fulano de tal... né, hoje joga num time muito grande, tá lá com os seus milhões, seus carrões, as suas joias, e aquilo... eu também quero, né? Então... acaba meio que... Você tocou num ponto muito interessante, sobre o carrão, sobre os cordões, isso, boné, cabelo pintado, aquela tatuagem coisa no braço. Aí às vezes tem menino de 16, 17 anos que não tem nem salário ainda. E já quer isso. E eu cobro lá. E às vezes teve um menino interessante essa história, e eu sempre prego isso pra eles. Olha, você tem tatuagem, eu não vou tirar. Mas se você não tiver, enquanto você estiver no CSA aqui, você não vai colocar. Senão você pode procurar outro clube. Você tá com cabelo preto. Você chega no outro dia com cabelo pintado, mas por quê? Não era preto? Então você tá com 2 brincos na orelha, mas você já não vou arrancar. Mas você não tem, e você quiser colocar aqui, não aceito. Porque eles querem copiar, Igor, a moda. Mas uma coisa primordial, eles não querem copiar... o esforço. Peraí, o que foi que ele fez para poder fazer isso? Mas Neymar, os caras estão milionários, os caras podem fazer isso. Os caras têm tanto dinheiro, os caras vivem num mundo tão de cobrança, diferente. Também, mas também a dificuldade é outra, então, né? Mas eles vivem assim, mas eles já têm tudo. Neymar já disse, inclusive, que pensa em terminar a carreira já. Um menino com 30. Não, mas é assim, a cobrança, sempre a vida dele foi só cobrança. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, que a pessoa não vive. Você acha que o Neymar consegue sair numa praia, num shopping, sozinho, sem ser perturbado? Então, tem uma hora que às vezes o cara diz, caramba, eu acho que eu tá cansado com isso também, mas né? O cara já tem tudo, o cara quer viver. Só que a maioria desses meninos de hoje, eles nem ganham salário, mas eles chegam já no dia com a tatuagem no braço, não sabe nem se vai virar jogador de futebol, um bonézinho de lado, brinco na orelha. É moda. Aí eu digo, por que ele não copia o processo? Eu acompanhei, tive a oportunidade de ver o documentário sobre Carlitos Tevez. Não sei se você chegou a assistir. Apache. Aquilo ali é uma lição de vida. O próprio Neymar, a história do Neymar. Mas o Tevez, ele morava, meu amigo, numa favela, num bairro, meu amigo, foi criado pela tia.
O que ele passou, ele tinha tudo para virar bandido, marginal e tudo. Por que é que você vê assim, quando ele chegou no Corinthians aqui, todo mundo dizendo que ele jogou no Boca Juniors, esses outros clubes grandes? Porque o cara tinha a mente forte, meu amigo. Porque a infância que ele teve, a dificuldade que ele teve no mundo das drogas, do crime. E ultrapassar tudo isso. E ele conseguiu não entrar nisso aqui e mudar a história dele e da família dele. O próprio Ibrahimovic, a história dele é muito semelhante também. Aí eu digo assim, meninos, primeiro, não deixe vocês ganhar dinheiro. Você vê, tem um menino que foi meu capitão do Sub-17. Ele subiu pro 20 agora. E aí a gente, nessa programação de representação e tudo, e aí subiu alguns meninos do 17 pro 20. E ele tava nessa lista, né? E ele já deu tanto pregar sobre isso, cabelo pintado, essas coisas de brinco. E ele, final de ano, tal, todo mundo pintou, esse carnaval, eu não sabia. E quando chegou numa apresentação, eu vi um menino careca, eu digo, oxe, quem é aquele menino ali? Ele não tá na minha lista. Aí ele falou, pô, mas é o Giresse. É o menino sub-17, professor. Mas ele rapou o cabelo por quê? Eu não sei, eu vou saber dele. Aí terminou a palestra, toda a apresentação, aí eu chamei ele, ô, Gabriel, o que aconteceu? Você rapou o cabelo por quê? Ele disse, professor, eu consegui ver o Zap ontem meia-noite. E não tinha como eu mais pintar o cabelo. E pra mim me apresentar com o cabelo pintado, sabendo que as normas do clube não aceita, eu preferi rapar meu cabelo. Te respeitou, né? Respeitou a hierarquia, respeitou o clube e ele mostrou... Um aprendizado, né? Uma obediência, dizer assim, eu sei o que eu quero da vida. E é um dos meninos que, daqui a pouquinho, mais na frente nós vamos conversar, eu tenho certeza que esse menino vai me ensinar a vida. Porque ele não teve vaidade, se fosse, pô, meu cabelo eu vou raspar, aí ele chegou lá, raspou, mas ele não faltou o treino, ele não deu desculpa, ele estava lá na hora certa, com o cabelo raspado, para poder fazer o trabalho dele. Que legal. Né? A gente vê que talvez o que você tá, o seu papel é muito importante e os clubes tinham que ter isso, né? Aquela parte da educação, que acaba que é de educação, né? A disciplina faz parte da educação e a maioria não tem. Eu lembro de uma história, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo também teve uma história semelhante, difícil, complicada. Eu falava muito do pai, né? Que era um homem, uma pessoa que ele amava, mas que tinha uns determinados problemas, alcoólatra. Sabemos que muitos meninos, às vezes, o pai até some, né? O Cristiano Ronaldo não, o Cristiano, o pai dele, tinha um problema com o álcool, era o roupeiro do time, do Andorinha, se eu não me engano o nome do clube, e ele saiu muito cedo da Ilha da Madeira para ir treinar no Sporting, e teve que vingar, longe da família, aquela história toda. Resumindo, primeiro momento, a primeira oportunidade que ele teve no Sporting, agarrou com 16 anos, 15 para 16 anos, com 17, se eu não me engano, 16 para 17, foi para o Manchester United. Cara, isso também gostava que você falasse um pouco sobre isso. Do 0 ao milhão. O cara não tinha dinheiro, não sabia lidar com o dinheiro. A mesma dificuldade que você tinha, ele também tinha. E houve um relato, ele foi onde o Sporting tinha um alojamento, ele passava na frente do primeiro McDonald's que abriu em Portugal. E ele viu os outros a comer e ele queria comer também. E não tinha condição. E a senhora, eu esperava, um dia conheceu uma senhora que trabalhava lá, e a senhora dava sempre um lanche, né? Do McDonald's no final do dia, no final do turno dela, ela sempre dava um lanche. E ele agradeceu ela, presenteou ela depois, há uns anos atrás. E o que acontece? Cristiano Ronaldo chega no Manchester United, nos primeiros 6 meses, ele vivia no hotel, estourou o salário de 2 anos, parece, né? A história conta assim. E o time chegou, o clube chegou, ainda não era um clube que tinha sido vendido para um grupo, né? Era um clube mesmo. Alex Ferguson sentia-se um pai, né? Tinha outro, o Mister também, que fez um grande aporte para o Manchester United comprar o Cristiano, que foi o Carlos Queiroz, né? E chamaram o empresário dele, Jorge Mendes. Temos que dar aqui uma situação, porque em 6 meses já estourou 2 anos de salário. Alguma coisa tá de errado aqui, porque o cara não sabe lidar com dinheiro. E quando vê toda semana, porque na Inglaterra toda semana entrar bem e bom, não sabe lidar com isso. Então houve o Jorge Mendes viu uma oportunidade, mas viu também que ele poderia ter que educar jovens, assim como o Cristiano Ronaldo, a nível financeiro. Então criou uma empresa, uma estrutura e moldou o Cristiano também um pouco a mentalidade hoje de empresário, né?
do Cristiano Ronaldo, vem dessa época. Né? Porque não é só chegar, ganhar milhões e começar a gastar. Tem que se pensar no futuro. Verdade. Isso é brilho. O jovem olha, vê os outros a gastar. Como é que os clubes não têm... A educação já é difícil. A nossa escola já não nos ensina a lidar com dinheiro. Os nossos pais, muito menos. Os nossos pais vão dizer, tens que trabalhar, tens que fazer... E o cara, quando chega num patamar, é vendido para um clube maior. Ganhava 2 mil, começa a ganhar 100 mil. O que ele precisa fazer ali naquele momento? É muito complexo, né? É muito complexo. Até porque se você não vem de um berço, na educação familiar, de casa, para você aprender lá no clube lá, é complicado. Porque primeiro existe vaidade. No futebol, aí chega né? Chega um cara no carro, aí o cara olha e diz assim, amanhã eu vou comprar um nesses clubes grandes, né? Vou comprar um melhor do que o dele. Às vezes você chega com um celular, o cara chega no outro. Você chega com uma mulher, o cara diz, eu vou pegar uma melhor do que a outra. Então, assim, há essas competitividades individuais no clube. Isso é bom ou é mal? É mal. É mal porque é uma coisa que não vai trazer benefício pro clube. E eu convivi em alguns clubes grandes de Série A, né, que eu joguei, e às vezes tinha muito isso, alguns clubes, essa vaidade. Quem ganha mais do que o outro. Por isso que às vezes você não sabe o salário do outro, porque às vezes o cara dizia, eu vou ter que ganhar mais do que ele. Por que é que ele ganha mais do que eu? Então, por isso que às vezes não é revelado o salário de ninguém, até porque é uma coisa individual, mas às vezes o cara queria saber salário. Então, é um mundo, né? É um mundo onde você, por exemplo, eu convivi muito mais, às vezes, durante um ano, com o meu colega de quarto do que com minha esposa. Eu joguei durante 15 anos, mas eu conto na palma da minha mão esquerda aqui, nos meus dedos aqui, ainda sobra dedo, os amigos que eu tenho hoje de poder ligar e saber como é que eu tô. E eu convivi com tanta gente. Então é um mundo muito individualista. Não quer ser melhor que o outro. Você trabalha em grupo, você dorme com o cara, você convive, mas dificilmente você vai levar essa amizade para a vida. Você tem contato, hoje em dia você tem contato, você conversa, mas para poder ajudar, poucos faz uma ligação quando você precisa. Então, assim, é muito complexo esse lado financeiro, porque todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. Tá? Você é um grupo, não é um tênis, né?